Fala pessoal, Robson na área e hoje eu venho compartilhar com vocês uma experiência, vou falar pessoal minha, mas que eu acredito que muitos já tenham se identificado com isso também ou vivido isso na pele. Sabe aquela pessoa que sai da casa dos pais para morar sozinha? Pois então, esse é um processo que muitos passam e que alguns têm mais ou menos dificuldade de lidar com ele. Mas e quando tu volta pra casa dos pais? Ai. Aí o bicho pega, né? Mas antes da gente continuar esse papo, tu já sabe o que tu tem que fazer, tu já tá ligado, tu já tá bem ambientado com tudo que eu vou dizer aqui. Mas eu vou repetir pra ti que tá chegando a primeira vez. Quer curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com o teu doguinho, compartilhar com os teus amigos, com o pessoal da família, com o pessoal do trabalho, com a galera que joga videogame contigo, com o pessoal do futebol, o pessoal da academia, enfim, espalha pra geral. E ênfase no doguinho, não te esquece do doguinho, ele é quem fomenta o conteúdo na Vila dos Caramelos, tá certo? A Vila dos Caramelos depende desse conteúdo e ele precisa que o teu doguinho receba ele, tá bom? Gente, olha só. Eu vou falar pra vocês. Eu já vivi a experiência de sair da casa dos meus pais, tentar a minha vida com as minhas próprias pernas, ok? E eu tive muita dificuldade nas primeiras semanas, primeiros meses. E foi algo muito desafiador ter que lidar com o fato de que agora eu não tinha mais a minha luz paga por outra pessoa, que a minha água era eu que tinha que pagar, a minha internet era eu que tinha que pagar também, sabe? E foi bastante desafiador. E vamos dizer, a gente encara esse desafio tenta ter o sucesso nele, né? E vou dizer para vocês, tive sucesso sim, durante um período, mas vamos dizer que a vida às vezes dá voltas, a gente passa por dificuldades e assim como alguns de vocês, eu também tive que voltar a morar com a minha mãe, sabe? Em um período da minha vida. E, gente, eu vou dizer pra vocês, é complicado, sabe? Porque eu já estava habituado a ser dono do meu nariz. Eu já estava habituado a ter as minhas próprias regras, fazer as minhas próprias escolhas de sair e voltar a hora que eu queria, de receber amigos a hora que eu queria também. E aí eu tava voltando para casa da minha mãe, aí teve um período que eu passei que eu fui morar com meu pai também, que meus pais são separados, e eu ter que seguir as regras deles de novo, uma coisa que eu não fazia mais, porque é aquela história, minha mãe sempre falava, minha casa, minhas regras, e o meu pai também sempre disse na casa dele, minha casa, minhas regras. E aquela coisa, eu, quando fui morar sozinho, eu também decidi praticar isso. Minha casa, minhas regras. Na minha casa mando eu. Só que aí quando eu volto para um teto do meu pai ou da minha mãe, aí, sabe, tem que voltar a seguir a rotina deles, tem que voltar a ter que estar sobre a batuta deles. Não é fácil. Eu acho que é mais difícil, na minha visão, voltar do que sair. Até, bom, só para explicar para vocês, assim, ó, eu fui morar sozinho durante um período, fiquei alguns anos morando sozinho, e acabei, enfim, pelas peças que o destino prega na gente, voltei a morar com a minha mãe. E aí foi que eu fui, recebi uma proposta de trabalho em outro município, e aí, coincidentemente, foi no município onde meu pai mora. E aí, eu fui morar com meu pai até eu ir morar sozinho de novo. E é assim, ó. Meu pai já tem as regras dele, já tem as manias dele, já tem os horários dele, sabe? A minha mãe já tinha as manias dela, os horários dela. E aí, tipo, eu me readaptar a algo que eu não estava mais vivendo foi um desafio, sabe? Sobreviveu todo mundo, tá tudo certo, saiu todo mundo vivo dessa história. Mas
Eu compartilho com vocês isso porque em atendimentos no consultório, eu recebi relatos como esse. Aí eu pensei, cara, acho que isso daí daria um bom conteúdo pra gente falar no canal. Que muitas pessoas falam sobre o sair da casa dos pais. Mas poucas, eu acho que ninguém fala sobre o assunto voltar para casa dos pais. E pelo fato de eu ter vivido isso na pele, eu achei, cara, precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre... tô procurando o controle aqui, gente, porque o volume ficou um pouco alto aqui na TV. Precisamos falar sobre esse movimento que muitos vivem. E aí eu pensei aqui comigo assim, não foi o meu caso, tá? Não foi o meu caso. Mas, por exemplo, assim, casais que se separam e aí, seja o homem ou a mulher da relação, enfim, acabam voltando para casa da mãe, para casa do pai, ou até mesmo para casa dos avós. Muitos têm os avós como referência. E aí, sabe, gente, não é fácil, não é fácil. Eu acho que, como eu falei, é mais difícil tu voltar. Sair é difícil, mas voltar a algo que tu já viveu e tu não tá mais acostumado a viver, eu entendo como pior ainda pra te adaptar, pra tu te readequar. É possível? Claro que é. Claro que é. Tanto que depois eu saí pra não voltar mais. Hoje eu estou casado, tenho a minha própria família, beleza? Então assim, pode ser que um dia eu volte para casa dos meus pais outra vez. Eu acredito que não mais. Até porque hoje, sendo concursado, tendo uma estabilidade profissional, eu penso que isso não aconteceria de novo. Mas aquela coisa, tipo, pra ti aí do outro lado, que talvez tenha encarado ou possa vir a encarar esse processo, eu te digo assim, cara, tu consegue sobreviver. Minha amiga, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Mas eu tenho que ser sincero, é um grande desafio e uma grande provação que talvez tu tenha, que talvez tu vá passar. Mas eu te afirmo, tu sobrevive, tá bom? Até porque este período, retornando para casas dos nossos pais, ou para alguns, no caso, os avós, é um espaço de fortalecimento que tu pode buscar para, quem sabe, sair outra vez mais fortalecido. Tá bom? Então, assim, não acho que isso é o fim do mundo. Beleza? É um desafio? Mas não é o fim do mundo, não. Beleza? Mas e aí? Já passou por essa situação? Já viveu isso? Conhece alguém que esteve nessa condição? Conta pra mim aí. E se tu concorda, beleza. Se tu tem uma visão diferente, deixa nos comentários, tá bom? Se tu gostou, curte, compartilha, inscreva-se no canal, ative o sininho. E se tu acha que esse papo vale uma contribuição no LivePix, tá aqui, Tá aqui o caminho, Tá aqui, Vai lá. Tá aí o QR Code na tela e pode deixar os pila aí, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.